Olá, querido aluno, querida aluna da Legal Educacional. Vamos tratar agora nesse tema sobre as cláusulas facultativas de um contrato social. Aquelas cláusulas que não são necessárias, que não precisam necessariamente constar do contrato social, mas a depender da intenção de seu cliente, será conveniente tê-las no bojo do contrato, tê-las no texto do contrato social. Em linhas gerais, nós vamos tratar aqui, ao longo dessas aulas, sobre 5 cláusulas facultativas. Vejam lá na tela. A primeira delas, que vamos tratar, é a cláusula que trata do direito de preferência. Esse é um tema muito importante que pode constar tanto do contrato social, como também de um eventual acordo de cotistas que venha a ser celebrado. Então, o direito de preferência, ele só existirá nas operações de cessão, de compra e venda de cotas, se expressamente previsto. Uma outra cláusula obrigatória, uma outra cláusula facultativa, muito importante, é a que trata das deliberações sociais, mais especificamente no que tange a modalidade de reunião de sócios. Afinal, como nós vamos ver oportunamente, os sócios podem deliberar tanto em assembleia como em reunião. E caso eles optem por deliberar em reunião, aí passa a ser essencial que o contrato disponha sobre a convocação deste conclave, sobre a convocação desta reunião. Aí, para fechar, nós vamos tratar de 3 cláusulas também facultativas que vão tratar da resolução da sociedade em relação a determinado sócio. Então, uma cláusula aqui que vai tratar do falecimento, da morte, uma cláusula que vai tratar da retirada, a saída do sócio, e por fim, uma última cláusula que vai tratar da sua exclusão. Beleza? Tudo bem? Então vamos lá, vamos entender um pouco essa questão do direito de preferência. Vejam só, quando eu falo para vocês que a lei não assegura ao sócio o direito de preferência, e para que ele exista é essencial que este direito esteja previsto no contrato, seja o contrato social ou um acordo de cotistas, isso porque nós estamos aqui tratando de situações em que há a compra e venda de cotas. E nesta situação de compra e venda, que se operacionaliza por meio da cessão das cotas, a lei não assegura aos sócios preferência na aquisição de cotas. Situação diversa é a situação da subscrição de cotas, aonde aí sim a lei vai assegurar aos sócios prioridade, preferência na subscrição de um eventual aumento de capital, observadas as respectivas participações desses sócios no capital social. Professor, não entendi muito bem, Pode explicar melhor? É claro. Vejam só, existem basicamente 2 formas de uma pessoa se tornar sócia de uma sociedade. Ou ela vai se tornar sócia subscrevendo o capital desta sociedade, e essa subscrição, como estudamos oportunamente já ao analisarmos a cláusula obrigatória do capital, essa subscrição ocorre numa relação entre o subscritor e a sociedade, é o comprometimento desta pessoa em contribuir para a formação do capital social, e nesse momento ele recebe em contrapartida da sociedade participação societária, que numa limitada, por exemplo, nós chamamos de cotas. Então, na subscrição, portanto, que eu me torno sócio, e essa subscrição se dá ou no momento em que a sociedade é constituída, ou no momento em que os sócios deliberam por aumentar o seu capital. Quando nós temos, então, a subscrição em aumento de capital, a lei vai assegurar a todos os sócios preferência na subscrição deste aumento, observada a proporção de suas respectivas participações. Então, se eu tenho uma sociedade em parceria com o professor Edinho, professor Edson, Maluf, eu participo com 70%, ele participa com 30%, o capital é de 100 mil reais, e nós deliberamos aumentar este capital de 100 mil para 300 mil, antes de uma outra pessoa ter a oportunidade de subscrever este aumento, a lei vai assegurar a quem já seja sócio a prioridade, a preferência nessa subscrição. E essa preferência, esse direito de preferência será exercido, observada a proporção
da participação desses sócios, Marcelo e Edinho, no capital anteriormente por eles subscrito. Então, se eu participo em R$70 mil e há um aumento de 100 mil para 300 mil, portanto um aumento de 200 mil, eu terei prioridade, eu terei preferência em subscrever 70% desse aumento, ou seja, R$140 mil. E se Edinho participa com 30% no capital desta sociedade, portanto com 30 mil, havendo um aumento em 200 mil, o Edinho terá aí prioridade, terá preferência em subscrever R$60 mil deste aumento de capital. Esta situação, né, em que a lei vai assegurar aos sócios preferência, né, é a situação da subscrição de capital, que é uma relação entre o sócio ou subscritor e a sociedade. Completamente distinta de uma situação em que há a venda ou a cessão da participação societária. Imagine, por exemplo, que eu, Marcelo, resolva vender as minhas cotas, né? Resolva, portanto, transferir as minhas cotas, por exemplo, ao professor Rogério Martir. Se eu resolver ceder as minhas cotas ao professor Rogério Martir, que não é sócio da sociedade, a lei não assegura ao meu sócio Edson a preferência para a aquisição dessas cotas. Isso quer dizer, então, que se o contrato social for omisso, eu terei absoluta liberdade para ceder todas as minhas cotas ao professor Rogério Martir, sem ter que antes ofertá-las, né, em iguais condições ao meu sócio Edson Maluf. Então percebam que se eu quiser que os sócios tenham preferência em situações de compra e venda de cotas, em situações onde há a cessão de cotas e não a subscrição, eu preciso prever esse direito, eu preciso, portanto, disciplinar o exercício desse direito de preferência ou no contrato social, que é o que nós vamos ver aqui, ou no acordo parasocial, por exemplo, um acordo de cotistas. Legal? Pessoal, entendido até aqui? Ah, professor, mas eu estava vendo aqui o artigo 1057 do Código Civil, que é um artigo específico das limitadas, trata dessa questão de cessão de cotas. Sim, ele trata. Mas não tem lá, então, a previsão do direito de preferência? Não. Se vocês quiserem ler, né, o artigo 1057 do Código Civil, ele estabelece o seguinte: na sociedade limitada, a cessão de cotas entre sócios é livre, né? Então, sendo omisso o contrato social, a cessão de cotas entre sócios é livre. Então, eu, Edson Maluf, né, e, por exemplo, o professor Durval, somos sócios de uma limitada. Eu participo com 70%, o professor Edson Maluf com 20% e o professor Durval com 10%. Em se tratando de uma cessão de cotas entre sócios, o professor Durval quer ceder todas as suas cotas para o Edson Maluf. Ou o professor Durval quer ceder todas as suas cotas para mim. Cessão de cotas entre sócios. A lei estabelece ser ela livre, independentemente da concordância dos demais. Então, se o contrato for omisso, a omissão do contrato, e o professor Durval se o professor Durval quiser ceder as suas cotas ao Edson Maluf, ao sócio Edson Maluf, ele pode, ainda que eu seja contra. Então, neste caso, a cessão de cotas entre sócios na omissão do contrato social, ela é livre, independentemente da concordância dos demais. Então, ainda que eu não concorde, ainda que eu, detentor de 70% das cotas representativas do capital, seja contra, se o contrato for omisso, o professor Durval pode ceder todas as suas cotas ao sócio Edson Maluf. Agora, é claro, o contrato poderia estabelecer de forma diversa, né, poderia inclusive prever o direito de preferência. Legal? Agora, continuando esse 1057, o que ele estabelece? Que a cessão também é livre para terceiro não sócio. Durval, então, na omissão do contrato, também, em tese, poderia ceder as suas cotas a um terceiro, ao professor Rogério Martir, que sequer é sócio. Mas nesta hipótese de cessão de cotas a um terceiro não sócio, não poderá haver oposição de sócios que detenham em conjunto ou isoladamente mais de um quarto, mais de 25% do capital. O que isso significa? Significa que se eu, Marcelo, detentor de 70% do capital, disser para o Durval, eu não quero que você ceda suas cotas a esse terceiro, ao professor Rogério Martir, o Durval não poderá ceder as suas cotas ao Rogério Martir. Poxa, professor, então isso é direito de preferência nas hipóteses de cessão, de cotas, de compra e venda? Não, isso é direito de oposição. Seria direito de preferência
se eu, Marcelo, tivesse que comprar as cotas do professor Durval, nas mesmas condições da oferta realizada pelo professor Rogério Martir. Mas não é o caso. Eu tenho o direito, simplesmente, de dizer para o professor Durval, meu sócio, eu não quero que você ceda suas cotas ao Rogério Martir. Eu não serei obrigado a comprá-las. Eu posso simplesmente me opor e impedir que o professor Durval ceda suas cotas a um terceiro não sócio, como é o caso do professor Rogério Martir. E neste caso, o professor Durval simplesmente não poderá transferi-las. Mas para que um sócio tenha esse poder, para que eu possa impedir o professor Durval de ceder as suas cotas ao Rogério Martir, é fundamental que eu, Marcelo, titularize mais de 1/4 do capital, mais de 25% do capital. Evidentemente, com 70% eu participo em mais de 1/4. Agora, se eu não me importasse, mas o professor Edson Maluf Júnior, o Edinho, este, detentor de 20%, quisesse se opor, aí, ainda que o professor Edson Maluf se opusesse, o professor Durval poderia ceder as suas cotas ao terceiro não sócio. Por quê? Porque eu tenho 70%. O professor Edson Maluf Júnior tem 20%. 20% é um percentual inferior a 1/4 do capital, a 25%. Então, neste caso, ele não teria a possibilidade de impedir a cessão para um terceiro não sócio. Percebam, então, que este 1057 não trata do direito de preferência. Por quê? Porque a lei não se preocupa com o direito de preferência nas hipóteses de cessão de cotas. Por exemplo, na hipótese de venda de cotas. A lei se preocupa apenas em assegurar o direito de preferência nas hipóteses de subscrição e aumento de capital, como eu já falei, e também traz o direito do 1057, que o sócio tem de se opor, né, de ser contrário à cessão de cotas. E aí, se ele detiver mais de 1/4, e esta cessão for feita em favor de um terceiro que não seja sócio, na omissão do contrato, sócio que detenha, né, mais de 1/4 do capital terá o poder, terá o condão de impedir essa transferência, sem que tenha a obrigação de comprar as cotas do sócio ofertante. Tudo bem? Legal, pessoal? Então, feitas essas primeiras explicações e esclarecimentos, agora a gente pode entender um pouquinho melhor como se constrói uma cláusula de direito de preferência. Como eu disse a vocês, o importante aqui é considerar o direito de preferência na situação em que a lei não o discipline. A lei não disciplina o direito de preferência nas hipóteses de cessão de cotas, né? Em regra, situações em que um sócio resolve, então, vender as suas cotas a um terceiro. E aí, então, o que pode ser interesse dos sócios na constituição de uma sociedade? Prever no seu contrato social uma cláusula que venha a assegurar a todos os sócios, né, a possibilidade de comprar as cotas deste que tem interesse em vendê-las nas mesmas condições ofertadas por um terceiro, por uma outra pessoa. E como se redige esta cláusula, como se constrói esta cláusula, é o que nós vamos ver no nosso próximo bloco. Um forte abraço a vocês e até lá, pessoal. Tchau, tchau.